Não, acelerou agora, né? Agora, Sim. 90, acho que 80% remoto. Vamos lá. Bom, um bom dia a todos os nossos internautas, as pessoas que estão ouvindo, assistindo. Hoje é dia 27 de abril, são 10 horas da manhã. E hoje nós temos aqui uma pessoa, que é o Dr. Cizenando, é o delegado adjunto da Receita Federal de Uberaba, uma pessoa a qual eu conheço de longa data, uma pessoa que, vou falar, se eu for ficar lendo o currículo dele aqui, nós vamos gastar muito tempo, enquanto esse preciosíssimo tempo, ainda que em quarentena, podemos utilizar falando sobre outros temas que são de relevância e importância a todos nós. Cizenando, em nome do Eis a Questão, em nome do reitor Luiz Santos Anjos, da equipe da Andrea, em meu nome em especial, quero agradecer muito a sua pessoa, a sua disponibilidade, a sua atenção, o carinho com a gente e conseguir uma brechinha, porque todo mundo fala assim, agora está todo mundo parado em quarentena em casa, ao contrário, com esse negócio de mundo virtual, a gente não consegue parar. Estou certo ou não? Cizenando, seja muito bem-vindo, por favor. É correto, Júlio. Bom dia, Júlio, bom dia a todos que nos acompanham aí ao FTM, né? Desejo sucesso à emissora, nosso recém-criado, né, o canal, o André me falava agora há pouco. E, pois é, tivemos que fazer aí as adaptações, as modernizações. Agradeço a sua consideração inicial aí, suas palavras, suas cordiais palavras aí, e estamos sempre à disposição da rádio e da sociedade uberabense, de modo geral, de maneira a levar os esclarecimentos que forem necessários, né, com muita transparência, uma informação bem real. Tá bom. Cizenando, olha, quando nós soltamos aquele flyer virtual da sua entrevista, choveu pergunta que não acaba mais. Você é uma pessoa que o pessoal, ainda mais diante da situação, e não poderia deixar de falar que, digamos o seguinte, a bola da vez agora com você, a pergunta, né? Essa é uma das perguntas principais, tem muitas outras coisas que nós vamos conversar durante o transcorrer naturalmente, mas é o seguinte, Júlio, por favor, pergunta para o doutor Cizenando se declaração do imposto de renda postega, não postega, espero o último minuto, não espero, o que é que eu faço da minha vida? Então, eu devo ter aqui, olha, sério, sem brincadeira, umas 50, 60 perguntas desta daí para você. Então, peço você a gentileza, dentro do possível, né, porque as coisas estão mudando do dia para a noite, né, mas talvez você tenha alguma resposta a respeito. Por favor, Cizenando. Isso. Essa semana, se não houvesse a pandemia, seria a semana aí, o prazo final para a entrega das declarações, né? A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações. Aqui em Uberaba, nós esperamos receber aproximadamente 130 mil declarações. Esse prazo ele foi prorrogado para o dia 30 de junho. E até o momento, nós já recebemos, eu tenho os dados aqui, só um minuto, o Brasil recebeu 12 milhões de declarações, menos da metade. E Uberaba, 56 mil, também menos da metade. Também está na média, né? Está numa média proporcional, né? Devemos 50%. Estar aí com total aí 40% e 44% das declarações. Né? Então, o prazo para entrega foi prorrogado, que venceria, habitualmente vence dia 30 de abril, foi prorrogado para o dia 30 de junho, e o pagamento também foi prorrogado para a mesma data. Cizenando, uma coisa muito importante, aproveitando que a sua fala digamos o seguinte, nós precisamos nesse momento, tanta informação fake por aí, que nós precisamos e aproveitamos e oportunizamos pessoas que estejam nos cargos de competência para poder tranquilizar a todos. Ou seja, não é no último dia do mês de abril, né, Cizenando? A pessoa pode ficar tranquila e tem ainda um bom prazo para realizar a sua declaração. Exatamente. Muitos já entregaram, no início de março, geralmente 10% das pessoas entregam a declaração. Certo. Essa semana seria uma semana muito corrida, se estivesse em situação normal, que a Receita chega a receber 4 milhões de declarações ao dia. Mas como foi postergado, então o contribuinte vai ter um prazo maior, vai ter mais tranquilidade para preparar a sua declaração. É importante não deixar para a última hora, para não correr aquele risco de esquecer alguma informação, alguma inconsistência no sistema. Por exemplo, teve um ano que numa determinada região faltou eletricidade, houve um acidente com a rede de transmissão elétrica
as pessoas não conseguiram transmitir, pediram prorrogação para não pagar a multa. Não tem jeito, a Receita não vai fazer isso, né? Então, é bom não deixar, a gente tem o tempo suficiente, as pessoas que estão em casa, para preparar e fazer esse compromisso, né? É um dever, a gente tem que fazer. As pessoas que receberam mais de R$ 28.559 no ano anterior estão obrigadas a fazer a declaração. E também aquelas que receberam um valor acima de 13, que tem no dia 31 de dezembro, né? No dia 31 de dezembro de 2019, bens equivalentes a R$300 mil. Essas pessoas estão obrigadas a fazer a declaração. Se não fizer a declaração, o CPF mais para frente pode ser suspenso. Um CPF suspenso hoje, ele impossibilita o contribuinte de realizar muitas operações, empréstimos, movimentação de conta bancária, cartões de créditos, inclusive receber o auxílio emergencial e outras coisas, né? Falando do auxílio emergencial, foi uma pergunta, uma demanda muito grande que nós estamos tendo no momento. Que bom. Claro, por favor. Fazendo uma retrospectiva, assim que começou essa notícia de pandemia, esse risco, nessa necessidade de haver o distanciamento social, o isolamento social, a Receita Federal editou algumas normas para os servidores. Então, desde o dia, acho que me parece que foi dia 18 de março, a Receita Federal, seguindo a orientação do Ministério da Saúde e da própria Organização Mundial da Saúde, editou algumas normas dizendo que aqueles servidores, todos os servidores, inclusive terceirizados, que estivessem enquadrados no grupo de risco, pessoas com idade superior a 60 anos, portadores de moléstias de doenças pré-existentes, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, respiratórias, elas deveriam, a portaria veio nesses termos, deveriam realizar o trabalho remotamente. Então, um grande número de servidores teve que ir para casa, como é o meu caso, né? Estou realizando trabalho remotamente. E o nosso atendimento eram 5 pessoas e foram para casa. Então, nós ficamos numa situação difícil. Olha, a missão da Receita, a mensagem da Receita é não interromper o atendimento ao cidadão e, ao mesmo tempo, proteger a saúde dos servidores e da população de maneira geral. Então, nós tivemos que encontrar uma maneira de prestar esse atendimento. A Receita, há algum tempo, ela já vinha adotando um sistema de atendimento virtual e percebeu que isso era produtivo e gradativamente vinha adotando essa solução de atendimento virtual. Mas era um sistema que é um pouco demorado em razão das alterações de normas que deveriam ser feitas. E com a pandemia isso acelerou. Então, o atendimento hoje, ele é realizado. As empresas e algumas pessoas físicas, empresas optantes pelo lucro real, elas já realizavam atendimento virtual através de um portal da Receita, um local chamado ECAC, né, Atendimento ao Contribuinte. Então, através do código de acesso ou do certificado digital, ela já consegue fazer todo o serviço que é necessário. Para os demais cidadãos, então, nesse período, tivemos que criar emergencialmente um chat, né? Então, o contribuinte tem um chat que ele pode tirar dúvidas, fazer perguntas e obter respostas online. Uma outra modalidade também que teve que ser criada às pressas foi uma caixa de atendimento virtual, uma caixa corporativa, né? Atendimento, até passar aqui para os interessados, por favor, Fernando. Atendimento RFB, de Receita Federal do Brasil, né? Atendimento RFB.06, 06 identifica o Estado de Minas Gerais, @rfb.gov.br. Então, através desse canal, ele pode enviar a documentação, se ele precisar regularizar o CPF, ele envia a documentação, não precisa ir à Receita, ele tira uma foto, uma selfie, segurando o documento de tal maneira que é legível, encaminha através desse e-mail corporativo e é regularizado automaticamente. Aqui na Delegacia de Uberaba também temos o mesmo e-mail corporativo e no período de 6 a 15 de abril, que foi um período assim, pico para regularização. Crítico, CPF, né? Nós atendemos 1.923, regularizamos 1.923 CPF sem ter uma pessoa
um servidor dentro da delegacia. Nós tínhamos lá terceirizados, e foram através desses canais virtuais. Outro atendimento que começou a formar fila, eu acompanho a movimentação na Receita através das câmeras, começou a formar fila. Então, fomos até para saber o que se tratava, e tivemos que também adotar um sistema novo, sistema que chamamos de envelopamento. São pessoas que não têm nenhum meio de acesso a esses canais virtuais. Então, eu pessoalmente conversei com muitas pessoas que estavam lá, são pessoas que não têm um telefone celular, a gente nem imagina isso, né? Não tem acesso à internet. E existe, né? E existe, né? Até foram chamados de os invisíveis. São cidadãos brasileiros, cidadãos que têm direito de receber esse auxílio emergencial. Alguns até nem tinham CPF, né? São adultos, maiores de 18 anos, e nem tinham CPF. Então, são pessoas humildes, e nós tivemos que, para evitar, começou a formar uma aglomeração, a gente tinha que evitar isso. Nós temos alguns servidores terceirizados que eles não têm acesso totalmente ao sistema. Então, adotamos a seguinte estratégia. Quando a regularização é simples, ele está suspenso por uma inconsistência cadastral, uma divergência de informação no cadastro, é possível fazer via internet. Então, nesse caso, os servidores estão lá, as portas estão fechadas, mas é recebido pela janela para evitar aglomeração. Certo. A pessoa vai lá e faz essa regularização. Quando depende de alguma intervenção de servidor, porque às vezes, por exemplo, por motivo troca de nome, casamento ou qualquer coisa desse tipo, é preciso a intervenção de um servidor, um terceirizado não tem permissão para fazer, então ele digitaliza esse documento e remete via e-mail para um servidor que está trabalhando em home office, e é feita a regularização. Então, nós estamos fizemos um atendimento bastante expressivo. Então, nesse mesmo período de pico aí que eu citei, de 6 a 15 de abril, foram atendidos regularizados 1.923 CPFs e mais 500 envelopes que não puderam ser feitos presencialmente, cujos documentos foram digitalizados e remetidos a alguém que fez de maneira virtual. Nessa linha também, a Receita, sensibilizada com as filas que começaram a se formar, detectou-se que a maior causa de suspensão de CPF era problema com a Justiça Eleitoral. Então, a Receita Federal, por iniciativa própria, resolveu regularizar essas pendências, né? Então, no final de semana, foram 11 milhões de CPFs regularizados pela Receita Federal, com pendência com a Justiça Eleitoral. Se cada um não votou, deixou de votar, ou tem algum débito na Justiça Eleitoral, então isso é causa de suspensão do CPF. Mas nesse período agora, isso não é mais causa de suspensão de CPF. Um fato, assim, que me causou admiração porque, como houve essa sobrecarga muito grande, foi um período pré-feriado, né, da Semana Santa, a Receita começou a fazer um mutirão. Vamos trabalhar, então, no feriado, sexta-feira santa, no sábado, domingo de Páscoa, o pessoal do atendimento. Mas o volume foi muito grande. Aí teve-se a ideia, será que algum outro servidor que está de recesso, está no feriado, está em casa, não poderia ajudar? Então, lançamos um apelo através do e-mail corporativo e muitos voluntários trabalharam durante o feriado. Que bom. O colega voluntariamente se apresentava, eu nunca regularizei um CPF, mas me mande aí um passo a passo, aonde que eu devo entrar, o que eu devo fazer, Ótimo. E pode me mandar um lote de e-mail. Então, foi assim uma adesão, um ato de solidariedade muito grande dos servidores, porque o relato que a gente tinha das filas que se formam em todo o Brasil, a maioria das pessoas que estavam naquela fila porque eram pessoas de pouca condição financeira, pessoas sem acesso a esses meios virtuais para regularizar o CPF. Então, nós entendemos que a gente tinha o dever, né, como
servidor público, tínhamos que servir essas pessoas. Como nós dissemos, eram pessoas até então invisíveis, mas que são cidadãos e têm direito como os demais. Cisnando, sua explicação e o caminhar da conversa está ótimo, até porque estão chegando perguntas aqui para mim, às vezes eu tiro o olhar para pegar a pergunta e voltar com você, só resgatando, já vou te passar duas perguntas para que você tente, né, já nesta linha. Primeiro, essas mudanças que você acaba de comentar com todos, que são muito importantes, você acredita que elas tendem a continuar mesmo pós-pandemia, ou é uma questão pontual? E a outra questão que o pessoal está perguntando muito é o seguinte: Júlio, por favor, pergunta para o doutor Cisanando se a restituição vai atrasar também, não vai atrasar, o que vai virar isso? Fala para a gente, Cisanando, que as pessoas está todo mundo vidrado no que você está falando, hein? Boa pergunta, isso é bom, é interativo. Isso é uma tendência, né? Como eu disse, no início a Receita vinha gradativamente adotando essa sistemática de trabalho virtual e relacionamento com o cidadão virtualmente. Isso se demonstrou ser muito produtivo, muito eficiente e uma grande comunidade para o contribuinte de maneira geral. Mas ela estava sendo até lentamente implantada em razão de que precisavam ser alterados alguns atos normativos. Com a pandemia agora e o decreto de calamidade, então deu uma agilidade muito grande e o que a gente já tinha constatado, essa produtividade, essa agilidade e comodidade no trabalho foi confirmado. Então, é uma tendência, eu acredito que daqui para frente agora vai ser cada vez mais virtual, principalmente a Universidade de Minas Gerais, que deu início a esse tipo de trabalho. Certo. Já tem ideias inovadoras para o pós-pandemia, né, dar continuidade e aprimorar esses sistemas. Então, respondendo aí ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, youtuber, né, fala, né, uma linguagem moderna. YouTuber, né? Os internautas. Os internautas. Sim, a Receita, eu acredito, é uma tendência, cada vez mais vai adotar esse sistema virtual. E quanto à restituição, o prazo para pagamento, como o pagamento de outros tributos, do Simples, do INSS, foram prorrogados, mas a restituição, ao contrário, foi antecipada. A restituição boa. Normalmente começa a ser paga no dia 15 de junho, a partir do primeiro lote, né, são os prioritários, idosos, portadores de moléstia grave, foi antecipado para o dia 19 de maio. Então, há uma necessidade aí a economia, né? Precisamos cuidar da saúde, da economia também. Então, a Receita Federal vai antecipar, o governo federal vai antecipar o pagamento dos lotes nesse ano. E olha só, Cisana, nós temos aí, digamos assim, quando a coisa tem algum problema, nós temos que levar a coisa de fato ao esclarecimento de todos. Mas também quando você percebe uma articulação positiva, muito humanizada, como você mesmo acaba de comentar, na questão dos colegas que voluntariamente se prestaram a apoiar e estão, digamos assim, todos estão focados e procurando maior atenção. Vocês, no caso, né, Receita Federal, vocês postergaram o prazo para recebimento e anteciparam o prazo para restituição, ou seja, é um movimento contrário, é uma coisa muito complexa. Falando assim agora, é uma coisa que você tem uma certa tranquilidade em falar, mas no momento de decidir tudo isso, num planejamento a curtíssimo prazo, creio que deva ter sido algo de algumas reuniões ou muita conversa. Conta aí pra gente, por favor. E são decisões que são tomadas com muita rapidez, né? Tem que ter muita agilidade nisso. Até aproveitando, alguém fez uma pergunta antes do prazo da declaração, quem tem direito à restituição, né, aconselha-se a não esperar o dia 30 de junho, porque o pagamento já começa agora no próximo dia 19. É isso, né? Não vai esperar lá querendo receber. Se não primeiro faça a sua parte. Ele não vai receber a restituição, obviamente. Né? Mas as decisões são tomadas assim na base aqui, são decisões que são tomadas mais a nível de órgão central, mas elas são compartilhadas, houve quem está na ponta, quem está prestando atendimento, sugestão, troca de informação, isso a gente faz com a superintendência reporta à Secretaria da Receita em Brasília.
Então, há um nível de comunicação muito bom, de participação de todas as unidades, e o resultado disso são essas tomadas de decisões rápidas e são acertadas, né? Igual a própria imprensa mostrou, as filas que se formaram na Receita Federal, é porque a gente foi surpreendido. Olha, vai pagar o auxílio emergencial. Bom, até então, a Receita não tem envolvimento nisso, é a Caixa Econômica Federal que vai fazer esse pagamento. Mas, de repente, no dia falou assim, não, para fazer o cadastro na Caixa, o CPF precisa estar regular. Aí são vocês. Ele falou à noite, ou no outro dia de manhã já tem fila na Receita, precisamos tomar as providências. Então, assim, é corrido, a gente tem... Mas há um nível de contato muito bom através dos sistemas, essas redes sociais, né, com os servidores, e começam a surgir as sugestões, alguém dá uma sugestão, isso vem sendo aprimorado. Então, foi essa a ideia. Primeiro, repetindo, né, até é bom repetir, como é que está a nossa forma de atendimento aqui em Uberaba. Repita, por favor, aproveitando, por gentileza. Então, o primeiro, qualquer serviço. A agência, a unidade lá de atendimento não está abrindo as portas, porque, como eu já disse, os servidores estão em home office, não por vontade própria, mas porque existe uma recomendação, uma portaria, normativa da Receita Federal, dizendo que aquelas pessoas, naquela situação, devem realizar o trabalho em casa, então estão em casa. Então, o sistema de envelopamento. O contribuinte que precisa de alguma informação, ele não conseguiu realizar pela internet, ele pode colocar, lá existe uma mesa com um formulário, ele coloca a documentação no envelope, coloca qual é o serviço que ele deseja ser realizado, e isso é digitalizado e encaminhado para um atendente que está atendendo virtualmente. Que bom. Ele deixa o contato e o nosso colega entra em contato com ele, caso falte algum documento, ou até mesmo dando uma resposta que o serviço foi solucionado, ou o que precisa ser feito. Essa é uma maneira, presencialmente. Aqueles casos mais simples, criar um CPF, isso pode ser feito pela internet. A Receita, ela ampliou os canais de atendimento virtual, como eu disse, o chat, o e-mail corporativo, né? Eu vou passar o e-mail do Estado de Minas Gerais, repetindo, né? Atendimento repetindo, atendimento rfb.06@rfb.gov.br. Ele pode mandar qualquer dúvida sobre regularização de CPF, mandar a documentação, repetindo, né? Fazer uma foto, uma selfie segurando o documento dele. Isso tem validade. Essa é uma medida que foi tomada emergencialmente, né? Uma dessas decisões que você estava falando, como que a gente vai receber via e-mail? Como é que a gente vai ter certeza que é a pessoa? Porque aparecem muitos aproveitadores também nesses momentos. Tem que tomar muito cuidado para preservar a segurança do sistema. Então, um colega sugeriu, não, faça uma selfie segurando o documento, que a gente vai ver o documento e vai ver que é a pessoa. Então, é uma decisão que foi tomada repentinamente, até a Receita assim, muito conservadora nessas questões de segurança, mas teve que transgredir, quebrar um paradigma. Certo. Essa modalidade de atendimento. E também no próprio site da Receita, Regulariza CPF, tem lá, bem simples. O contribuinte que ainda não regularizou, é bem simples, é digitar o CPF, data de nascimento, e vai aparecer se está na situação regular ou não. Se não estiver, porventura estiver suspenso, eu acredito que a essa altura, talvez 99% dos cidadãos candidatos ao auxílio emergencial já tenha feito essa consulta. Certo. Se estiver suspenso, ele pode utilizar um desses canais, o e-mail corporativo, o envelope, ou através do chat, para fazer a regularização do CPF. Ainda tem, a procura já diminuiu bastante, ainda não está dentro da normalidade, mas já está bem regular. Assim, já não tem mais a gente não vê mais filas o tumulto, né? Já baixou um pouco a pressão. Já baixou nos grandes centros. Tem procura o dia todo, nosso atendimento aqui, ele era, normalmente, né, no período de normalidade, é das 13 às 17,
exatamente porque no período da manhã os servidores já faziam esse atendimento internamente, o atendimento virtual. Certo. Então, por isso, o período da manhã foi reservado para isso. Mas agora, nessa emergência, está aberto das 8 às 18, o cidadão que chegar lá vai ser atendido. Ele não vai entrar no prédio, porque até nem tem pessoas lá suficiente para segurança, para orientar. Sim. Provisamos ali do lado da janela, é bem seguro, é um local confortável. Tem álcool gel, o pessoal está trabalhando. Nós não temos máscara para fornecer, mas os servidores estão usando máscara, usando máscara, todos os cuidados necessários para evitar a contaminação e prestam atendimento. Cisanando, como eu te falei, as perguntas não param de chegar e as pessoas vão aqui a todo momento, coisas que você não pensa, mas aquelas pessoas que tinham, seja CNPJ, né, pessoa jurídica ou CPF, que tinham uma situação adversa, que envolviam um vulto diferenciado, ou que tinha uma particularidade muito grande, que já estava em conversa com vocês para regularização ou tudo mais, também é mantido essa mesma linha de canal, essa mesma conduta, e não paralisou, pelo contrário, continuou o atendimento, porém, em um desses acessos. Isso. Nós só recomendamos a essas pessoas que não são os candidatos ao auxílio emergencial para não enviar essa documentação para esse e-mail corporativo e nem pelo chat, porque no momento para deixar mais para essas pessoas que se candidataram, que entendem que têm direito ao auxílio emergencial. Mas temos o sistema de envelopamento, temos o sistema de atendimento através do ECAC, as empresas... Hoje as empresas, pessoa jurídica, a gente falando de pessoa jurídica, com exceção do Simples Nacional, para transmitir uma declaração, ela tem que ter o certificado digital. Declaração as obrigações acessórias, uma DCTF, que é onde ela declara os débitos, a GFIP ou o E-Social, onde ela apresenta ali a relação de empregados com a respectiva remuneração, é obrigatório o certificado digital. E com o certificado digital, ela dispõe do ECAC. No ECAC, ela pode fazer todo o trabalho, demandar todo o serviço que ela precisa. Por exemplo, se ela quiser fazer um pedido de restituição, ali no portal, já tem o sistema, ela faz o pedido. Mas se ela quiser fazer uma consulta, se ela quiser algum serviço diferente que não estiver disponível, ela pode solicitar a abertura de um processo eletrônico, e nesse processo eletrônico ela colocar toda a documentação dela. Uma impugnação, por exemplo. Ela teve negado um direito e ela quer recorrer isso para a unidade de julgamento. Então, ela solicita a abertura de um processo eletrônico, coloca nesse processo toda a documentação e envia. Um canal de comunicação nessa linha que nós estamos falando foi estabelecido com os municípios. Periodicamente, e sobretudo no período de final de ano, os municípios precisam apurar a dívida ali para as devidas prestações de conta. Então, existe um processo eletrônico, o município vai nesse processo eletrônico, coloca o pedido, eu quero saber o total da minha dívida, eu quero saber a que se refere esse desconto, ou uma informação de interesse do município. Ele coloca isso dentro desse processo virtual, o colega vai lá, faz a análise, presta todas as informações, coloca e devolve isso para o município. O município não precisa nem mandar pelo correio. Ele recebe na caixa domicílio tributário eletrônico dele, recebe a informação que já foi respondido, ele acessa o processo, tem toda a resposta ali. Uma nova forma de comunicação. Né? Internamente também as nossas reuniões hoje são todas por videoconferência. Sem dúvida, né? Desvantagem, o home office tem uma desvantagem. Né? A gente está sempre perto do trabalho, né? Final de semana, feriado, à noite, né? Não encerra. E as reuniões virtuais também têm uma desvantagem. Antigamente, quando a reunião era presencial, terminava a reunião, a gente estava em Belo Horizonte, por exemplo, saía, ia um barzinho e continuava o assunto com um barzinho, um papo mais descontraído. Agora, hoje acaba a reunião, a gente fecha aqui uma janelinha no micro, numa tela, e acabou. Acabou a reunião. Ficou mais fria, mas bastante produtiva. Cisanando, tem chegado aqui algumas perguntas e entendemos, hein? São perguntas que a gente procura sempre fazer alguma triagem, mas quando tem um volume significativo, nós temos que passar. Júlio, por favor, pergunta para o doutor Cisanando
qual é o papel da Receita Federal do Brasil, o que a Receita tem como função em fazer. Então, Zenando, peço a você a gentileza, ainda que pedagogicamente, ou de uma maneira esclarecedora, levar aos nossos internautas, né, o que a Receita faz, qual que é o papel dela, como que ela atua, por gentileza, se você puder esclarecer, para que todos tenham essa oportunidade diretamente de um delegado da Receita. Por favor, Zenando. A missão primordial da Receita Federal é a arrecadação de tributos. Arrecadação para entregar ao governo para que ele possa fazer as políticas públicas, né? Então, a Receita arrecada para que o governo federal preste o serviço público ao cidadão em benefício da sociedade, do desenvolvimento social, os hospitais, a educação, enfim, todas as despesas públicas, a pavimentação de uma rua, compra de medicamentos, compra de máscara, tudo isso, toda a despesa pública, ela é paga com dinheiro arrecadado através da Receita Federal. A Receita Federal arrecada, repassa isso para o Tesouro faz o pagamento. Então, a nossa função é arrecadar. A arrecadação brasileira, ela é muito boa. O sistema de fiscalização é equiparado ao dos países de primeiro mundo. A nossa carga tributária é uma carga tributária elevada, a arrecadação é bastante expressiva. A gente recebe muita crítica porque o retorno desse recurso para a sociedade não é equivalente ao que é feito nos países de primeiro mundo. Mas isso é uma questão de política, não é da Receita Federal. Nossa missão é arrecadar. Prestar o serviço são outros órgãos. Outra missão é também no comércio exterior, né? Não, é proteger a indústria nacional, proteger a empresa nacional e facilitar essa transação com o exterior, a exportação. Os tributos na exportação são quase todos reduzidos para beneficiar a exportação, favorecer o ingresso de recursos, e o atendimento à sociedade, ao cidadão. Então, nessa missão, também não é menos importante do que arrecadar, atender a sociedade, prestar serviço à sociedade. Os serviços são os serviços que ela precisa, de regularização de cadastro. Essa regularização de cadastro, isso é para dar segurança, é para dar confiabilidade nas transações, no relacionamento entre as pessoas. Precisa estar com CPF regular para fazer alguma transação. Então, a Receita cuida disso, é para evitar, para dar segurança, né, nesses relacionamentos. O cidadão que está com CPF regular tem mais credibilidade. Aquele que está com CPF suspenso é porque teve algum problema, precisa ser verificado. Então, por essa questão, como a Caixa entendeu, o governo federal entendeu que para fazer aquele cadastro, o CPF precisaria estar na situação regular. E sendo isso, uma das missões da Receita atender o cidadão, nós tivemos, né, essa mobilização, fazendo mutirão final de semana, e isso não foi nenhum sacrifício, muito pelo contrário, foi muito gratificante. Que bom. Os colegas prestando esse serviço e sentir que o trabalho foi útil, né? Que essa regularização, como nós fizemos aqui, eu mencionei os números, aproximadamente regularizamos em uma semana 2.000 CPFs. É muita coisa. É muito gratificante saber que isso vai ser importante para alguém. Então, essa é a missão da Receita, arrecadar e prestar serviço ao cidadão. E a gente tem se esmerado muito para prestar um serviço de qualidade, um serviço de forma respeitosa, um serviço que o cidadão brasileiro merece. Sim, Zenando, você tocou num ponto importante. Eu quero aproveitar, independentemente da minha área de atuação, já atuei muito no comércio exterior, mas nós temos na cidade de Porto Seco, que, aliás, está com a concessão ali, o PST, né, o Porto Seco do Triângulo, do nosso querido André e Paulo Carvalho, que daqui uns dias estarão aqui com a gente, mas eu queria aproveitar com você o seguinte: o Porto Seco, sem dúvida alguma, é um elemento muito importante para a cidade na questão de facilitar o comércio exterior, tanto na importação quanto na exportação. Sentimos que tinha um projeto aí de integralização de um aeroporto internacional junto com o Porto Seco, mas na questão do Porto Seco, a percepção que a Receita tem é que é muito benéfico, que ajuda, que adensa
a todos os mecanismos que nós temos para a entrada e saída de mercadoria da cidade? Qual a percepção que a Receita Federal tem com relação ao Porto Seco, independentemente do concessionário que esteja lá? No caso hoje é o PST. Por favor, O Porto Seco de Uberaba ele tem uma movimentação muito expressiva por ser uma unidade do interior, feito regionalmente aqui para o estado de Goiás, Minas Gerais e até mesmo o estado de São Paulo. Muitas empresas fazem o desembaraço aqui no Porto Seco. Em média, são 900 importações ao mês. Bastante coisa, né? Para uma cidade do interior, né, Cisana? Uma movimentação bem expressiva. Uberlândia, que é uma cidade vizinha maior, não chega a movimentação lá não chega a 10%, gira em torno de 5% da movimentação que é feita aqui em Uberaba. Certo. O motivo desse volume ser maior aqui na cidade de Uberaba, na verdade, eu diria que são a combinação de 3 fatores. Okay. A localização geográfica, né? O Porto Seco está do lado da rodovia, uma rodovia que liga o norte a sul, leste a oeste, geograficamente é muito bem servida. O entroncamento, né, Cizenando? Muito bom o entroncamento. O ponto geográfico ali é estratégico. Ótimo. Então, a mercadoria chega no porto, o contribuinte faz a opção em desembaraçar em Uberaba, já pega a mercadoria no Porto de Santos e desembaraça aqui em Uberaba e, digamos que seja do estado de Goiás, dá sequência, tem agilidade. Né? Então, o outro fator é essa agilidade e custo. O Porto de Santos, pelo grande volume que ele tem, o Porto de Santos, do Rio, Curitiba, Vitória, pelo grande volume de desembaraço que tem que ser feito, não consegue ter essa agilidade que tem aqui em Uberaba. Então, essa agilidade ela é graças ao serviço lá que você mencionou, do permissionário, e graças ao serviço da Receita. Então, chegou a mercadoria, chegou a declaração de importação, ela tem que ser desembaraçada. O pessoal lá tem atuado com muito profissionalismo, rapidez, e a Receita também não tem demorado nisso. Nós temos apenas 2 colegas, tem um terceiro que auxilia lá nos afastamentos do titular, que é o André, período de férias ou algum outro afastamento, auxilia. Mas tem sido bem célere o desembaraço por parte da Receita. Então, esses 3 fatores, posição geográfica, o profissionalismo da equipe lá da permissionária com os despachantes e a equipe da Receita Federal, esses 3 fatores sendo eficientes, ele proporciona celeridade para os importadores, e é o que eles precisam, né? A indústria, principalmente a indústria aqui da região, quando faz a importação, a linha de produção, se aquilo ficar ali parado um dia no Porto Seco, atrasa a linha de produção dela. Então, os relatos que a gente ouve lá é que isso chega já, como se fosse uma esteira, sai do exterior, chega no porto de entrada no Brasil, passa pelo Porto Seco em Uberaba e já vai imediatamente para a linha de produção. Então, precisa celeridade. E como isso vem sendo feito há bastante tempo, isso ganhou credibilidade e atrai cada vez mais importadores, mais usuários. Né? Olha, eu não poderia deixar aqui, me desculpe, mas eu não poderia deixar de falar de uma pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande de ter conhecido, trabalhado com ela. À época, ela trabalhava na Receita Federal, a doutora Márcia Moreno, uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa e uma guerreira que fez muito pelo Porto Seco há um bom tempo, né? E com certeza o trabalho que hoje vocês fazem é um trabalho feito com muito profissionalismo, primazia. Como eu disse a você, independentemente das funções que às vezes eu presto junto a essa área, eu noto que ali, naquele Porto Seco, aqui em Uberaba, no nosso Porto Seco de Uberaba, nós temos um atendimento da Receita que, olha, fica difícil não querer puxar a sardinha para o nosso lado. O pessoal é muito célere, é muito profissional, exerce o rigor da lei, ou seja, a maneira correta como as coisas devem acontecer, mas a mercadoria não fica parada na zona secundária, ou seja, no nosso Porto Seco. Como você bem colocou, o produto chega como numa esteira de produção, chega rapidamente, é liberado e disponibilizado para o importador, e é o que faz com que tenha esse diferencial e esse sucesso tão grande, acredito que seja. Concorda, doutor? Exatamente. A Márcia, o Porto Seco foi criado na gestão da Márcia, né? A Márcia foi a primeira... Não tem como não falar dela, né, Cisana? Tem como não falar da Márcia Moura? Não tem.
há 20 anos, né? O Porto Seco já está em funcionamento aqui em Uberaba, sempre com bastante movimento, e é exatamente o que você falou. O que é desembaraçado ali, a Receita tem todos os cuidados com a legislação, né? Todos os procedimentos legais são observados, são cumpridos com muito rigor, e como está, eu disse agora há pouco, que a nossa missão é atender ao cidadão, isso é um atendimento ao cidadão. Então, entendemos que temos que ser eficientes, temos que dedicar. Teve uma época que cogitou a criação da ZPE, ali próximo ao Porto Seco. Isso. O prefeito, na época, a gente já tinha feito um estudo aqui na delegacia e percebeu que a nossa faixa etária a gente não recebia servidor novo, é uma faixa etária que grande tendência à aposentadoria, como de fato confirmou. Ele perguntou se poderia dar sequência nesse estudo da ZPE, de implantação da ZPE, se a Receita Federal não seria um obstáculo. Isso já faz bastante tempo. Eu assumi com ele esse compromisso. Enquanto eu estiver na Receita Federal em Uberaba, Uberaba pode dar encaminhamento do movimento na ZPE, que não será por causa da Receita Federal que vai deixar de existir ZPE em Uberaba. Podem dar continuidade, nós vamos fazer. Inclusive, tivemos muita dificuldade quando a Márcia se aposentou, nós não tínhamos pessoas suficientes, não tínhamos colega para colocar no lugar dela. Tínhamos que fazer, quando ela comunicou a decisão de se aposentar, tivemos que fazer um rearranjo dentro da própria delegacia para encontrar alguém com perfil, com dedicação, para colocar poder destinar. Lá era uma equipe, eram 5 pessoas, hoje são 2 pessoas. E o volume até cresceu, né? Mas o André está fazendo o trabalho virtualmente. O André, que é o chefe do Porto Seco, é o único auditor que é lá, ele está fazendo da casa dele, e um colega fica lá no Porto Seco e faz fotografia quando precisa mandar registrar alguma coisa, ele é feito através de fotografia e manda pelo e-mail dele e despacha da casa dele. Então, essa modernidade que a gente tinha falado, que é uma tendência. E a tendência vai ser, do Porto Seco de Uberaba, da equipe aduaneira, criar uma equipe regionalizada em Minas Gerais, porque o pessoal está se aposentando, está reduzindo cada vez mais, então fazer uma equipe no estado de Minas Gerais que faça o desembaraço em todo o território mineiro. Olha só, Cisana, você tocou num ponto importante. Nós estamos aqui, primeiramente, e só retomando aqui, estamos com o doutor Cizenando, delegado adjunto da Receita Federal de Uberaba, uma pessoa que está trazendo para nós uma infinidade de conhecimentos, e também não podemos nos alongar muito, porque daqui a pouco começa a atrapalhar a agenda dele. Mas, doutor Cizenando, por gentileza, ZPE é uma realidade, é possível, está acontecendo, não está acontecendo, estão chegando já, você tocou no assunto, já chegaram perguntas aqui. Como estão essas coisas ZPE em Uberaba? Por favor. Eu mencionei ZPE porque a Receita participa na ZPE. A ZPE, o nosso trabalho no ZPE ou Porto Seco, ele é semelhante, né? Nós estamos lá para fazer a conferência da mercadoria e o desembaraço aduaneiro. Claro. ZPE é mais pela prefeitura. A prefeitura de Uberaba evoluiu, avançou bem, mas ela precisa, que eu participei algumas vezes das reuniões com o prefeito, com o Facner, que cuidava disso. Um fator que precisa, o município que pretende implantar uma ZPE, tem que ficar muito atento para a empresa se instalar na ZPE. Porque não adianta produzir ali o parque, fazer a pavimentação, cercar, como se já está para pronto em Uberaba. Mas tem que ter aquela empresa interessada em migrar para a zona de processamento e exportação. Se não houver esse cliente, vamos dizer assim, ela não vai ter sucesso. Eu não sei quais as razões que ainda não implementou a de Uberaba, mas eu sempre via isso como uma dificuldade, conquistar a empresa, porque hoje existe muito atrativo, né? Como assim, Uberaba
instalou algumas indústrias aí recentemente. Então, os municípios eles oferecem vantagem, cedem terrenos, redução de tributos, para tentar atrair aquelas indústrias como forma de gerar emprego para o município. Certo. E isso é uma concorrência para a ZPE. Então, a ZPE tem que se mostrar muito atrativo, porque a empresa ela tem finalidade lucrativa, ela quer ter lucro, ela precisa ter lucro. Sim, sim. Tem que ter algum atrativo para que ela se instale nessas zonas de processamento industrial. Depois eu participei em algumas reuniões no passado, mas depois não acompanhei, não sei, mas a informação que eu tenho é a que foi publicada em jornal. Sim, sim. Hoje eu não sei como é que está a ZPE de Uberaba. Tá bom. Assim como não sei também, você mencionou aí o aeroporto de cargas, né? É uma ideia. Eu acredito. Eu acredito que esses projetos tenham agora um alongamento de prazo, em detrimento do que nós estamos passando, que como no Brasil, tudo que se fala em projeto, em terceirização, embora o Tarcísio de Freitas, o ministro, tenha feito um bom trabalho, está na pasta dele, é uma coisa que agora, possível e seguramente, tem algum alongamento. Pelo menos é uma expectativa que nós temos diante do cenário. Acredito que você tem uma visão semelhante, penso eu. Por favor, você, Fernando. Vamos falar assim, outra coisa interessante aqui para o contribuinte, é a prorrogação. A gente está falando de arrecadação. A arrecadação foi anunciada agora pela Receita Federal, houve uma queda muito pequena. Embora a arrecadação do mês de março, foi divulgada agora, foi recolhido durante o mês de março e refere-se ao período de fevereiro. Mas foi recolhido em março, pagamento em março, quando já estávamos em pandemia. Houve uma redução de, parece que menos de 4% do montante arrecadado. Então, muito pequeno em relação aí ao número de empresas que tiveram que fechar as portas, né? Então, para evitar, uma das medidas para evitar o desemprego, para reconhecendo aí a crise, a dificuldade que algumas empresas certamente estão passando, o governo federal resolveu prorrogar o pagamento de alguns tributos. Por exemplo, os tributos às empresas optantes pelo Simples Nacional, cujo tributo venceu no dia 20 de abril, isso foi prorrogado para 20 de outubro, o que vai vencer no dia 20 de maio, 20 de novembro e junho. Novembro e assim... Então, uma prorrogação aí de 6 meses para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Certo. Da mesma maneira, e as empresas do Simples Nacional, acredito que elas sejam 80% do CNPJ no Brasil. As empresas maiores, né, PIS/COFINS, que fazem pagamento de PIS/COFINS, o vencimento do dia 20 de abril, ele foi postergado para... Deixa eu abrir aqui, foi postergado para agosto, né? Então, 120 dias de prorrogação de prazo para pagamento. A contribuição do INSS também, que venceu no dia 20 de abril, também foi postergada para agosto, inclusive do empregador doméstico. Isso para dar um alívio para que as empresas... Fôlego maior... Obviamente, o fôlego maior nesse período agora que elas estão sem perspectiva de receita, porque tiveram que, a maioria, né, a grande parte delas, fechar literalmente as portas agora, que está começando aos poucos a voltar às atividades, certamente vão ter dificuldades financeiras para pagar os empregados, pagar quem tem aluguel, pagar as despesas fixas, né, água, luz, telefone, etc. Então, essa carga tributária, quer dizer, para o país vive de arrecadação, prestar os serviços sociais, então parece assim uma via em sentido contrário. Olha, se é um momento que o país vai demandar muita despesa para cuidar da população que está sob o efeito de uma epidemia, de uma pandemia, obviamente vai precisar de dinheiro. Claro. Ao contrário, em vez de aumentar a arrecadação, vai reduzir a arrecadação, mas para permitir que sejam preservados os empregos e a saúde econômica dos empreendedores, dos contribuintes, né?
Isso aconteceu, eu participei, tive a oportunidade de participar disso na crise de 2008. Um colega titular, não sei por qual motivo, na época ele estava afastado, eu fui convidado a participar de uma dessas reuniões emergenciais para colher sugestões para levar para o secretário. Na época, ele precisava dar subsídios para o ministro, na época era ministro da Fazenda, para tomar algumas decisões a nível de governo. Um colega sugeriu, vamos reduzir o IPI, né, da linha branca, que ficou conhecido na época do automóvel, aquele fogão. Vamos reduzir o IPI. Eu achei aquilo que estava um sentido antagônico, mas como se o país vai entrar em crise, o governo vai precisar de arrecadação, como reduzir tributo nesse momento? Mas ele justificou que reduzindo o tributo, o IPI, permitiria as indústrias a continuar produzindo, com isso manteria o emprego, e o emprego mantém a contribuição previdenciária, que é muito importante, é um outro tributo colateral. Eu me senti convencido pela explicação dele, isso foi levado para o secretário apresentou ao ministro e foi adotado, né? Então, foi muito bem sucedido na época, porque eu acho que atenuou muito os impactos da crise de 2008, foi o boom, a bolha, né, americana com imobiliário, e isso refletiu no mundo inteiro. Então, eu acho que o Brasil, naquela época, com aquela decisão, minimizou os efeitos da crise. Então, é mais ou menos o que está sendo tomado agora. Então, vamos permitir a circulação. Isso não é uma decisão da Receita. A Receita só é um órgão técnico, ela só fornece os elementos técnicos. Olha, se a gente deixar de arrecadar esse tributo, vai reduzir tanto, se conceder esse aumento de prazo aqui, isso vai refletir tanto, aí a decisão é do governo, de cada governo. Mas é uma decisão, meu ver, acertada, porque mantém a economia ativa, né, ou não tão ativa, mas tira daquela inércia, e, ao mesmo tempo, o governo assume um risco aí de não deixar de cuidar da população. É muito importante essa integração. Pois não. Desculpa, não, por favor, desculpe. Não me desculpe. Pergunta, senão não dá oportunidade para o nosso... Por favor. Caminhe você, por favor. Continue sua linha, me desculpe. Não, era só isso mesmo. O que eu acho importante, essa integração, órgãos técnicos, órgãos políticos, né, porque essa integração, essa transparência no relacionamento, no fornecimento de informações para subsidiar as decisões que sejam as decisões mais adequadas, mais acertadas para a nação brasileira. Eu acho que os órgãos têm que caminhar nesse sentido, todos, né? O cidadão, órgãos, tem que haver essa interação, todos são importantes, são necessários aí na construção coletiva. É aquela coisa, não é o momento de darmos as mãos, mas virtualmente e, digamos assim, com um propósito e uma intenção elevada, ajudar ao próximo, independentemente da situação ou da maneira que ele se encontra. Penso que seja essa um nosso novo momento de pensar. Penso que isso seja a tônica agora, concorda? Tomara que a pandemia sirva para mostrar isso, né, que a solidariedade, ressaltar mais isso, a solidariedade, o respeito, a união entre as pessoas, né, que somos todos iguais e interdependentes. Eu acho que todos somos dependentes, não tem ninguém que seja independente, nenhum órgão que seja independente, era nessa linha que eu estava dizendo. Essa interdependência, cada um depende de outros, e a união, o somatório disso tudo dá um resultado muito positivo. Como eu disse, esse atendimento emergencial que surgiu assim no final de semana, e foi muito gratificante ver a adesão voluntária, espontânea dos colegas, o trabalho, a dedicação deles, estava no final de semana em casa, e o quanto isso refletia na pessoa que saía de lá com o CPF regularizado. Isso é bom, assim, isso é muito bom. A expressão de felicidade. Então, isso é muito gratificante, né? Eu acho que é por aí. É por aí. Cizenando, gostaríamos de continuar com você, e tem outras perguntas aqui que depois eu vou passar para você que você possa responder em outro momento, mas como o nosso tempo é escasso também para não tomar mais sua agenda, entramos aqui agora numa reta final dos boxes, né, como eu brinco muito aqui com o pessoal, e queria, já vou passar a palavra a você, mas queria muito deixar você aqui, os nossos sinceros, que já estamos aqui, nada, com quase 55 minutos de bate-papo, hein, amigo?
É muita conversa, é muita informação e, sem dúvida alguma, auxiliando a muitas pessoas. Deixar aqui para você o seguinte, primeiro, os sinceros agradecimentos do reitor Luiz Santos Anjos, da equipe da Andréa, os meus em especial, e queremos aqui, como nós sempre fazemos, diante do cenário e de tudo mais, que você pudesse, como à frente da Receita Federal de Uberaba, e deixando uma mensagem a todas as pessoas que estão nos ouvindo, assistindo agora ou no futuro, quais seriam as palavras, o que você gostaria de deixar, tanto num aspecto profissional quanto pessoal, para que as pessoas encarem o pós-pandemia, o que a gente pode aguardar, o que deve mudar, quais são as expectativas. Por gentileza, Zenando, as suas palavras, as suas considerações, por favor. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar do seu programa, é um prazer, eu acho importante levar informação. E eu vou repetir aqui uma mensagem do superintendente que ele passou para nós, passou para a população, de maneira geral. Ninguém será deixado para trás, ninguém será esquecido, né? Todos são importantes na construção desse país. Então, repetindo, ninguém será deixado para trás, isso vai passar, né? Essa pandemia, com certeza, ela vai passar, ela pode durar mais ou menos tempo, mas ela vai passar e a vida volta à normalidade. E ninguém será deixado para trás, ninguém será esquecido. Que assim seja. Bom, Zenando, se Deus quiser que assim seja, sem dúvida alguma, estaremos num próximo momento, pós-pandemia, conversando de outras coisas, de outros assuntos mais específicos, talvez até um pouquinho mais picantes, que as perguntas aqui, o pessoal é muito capricioso em querer fazer pergunta, mas não é a hora, não é o momento, é um momento de tranquilidade, mas num próximo momento estaremos, e gostaria muito de já deixar as portas abertas para você, pela sua maneira, forma agradável, é uma pessoa que tem muito, muito gosto em sempre ter esse bate-papo, e dizer a você o seguinte, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade nesta segunda-feira, logo pela manhã, poder passar isso a todas as pessoas com uma maneira muito tranquila, que são informações importantes, pertinentes e que influenciam diretamente tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. E dizer o seguinte, num próximo momento contamos com você, Dr. Zenando, delegado adjunto da Receita Federal de Uberaba, um prazer muito grande em tê-lo conosco. Muito obrigado. E repetindo mais uma vez, não é motivo para pânico. Nesses momentos de crise, é preciso ter muita serenidade, muito equilíbrio, não desesperar, porque vai passar. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Zenando, um abração, fica com Deus, muita saúde a todos nós e parabéns à sua conduta frente à delegacia de Uberaba, amigo. Tudo de bom para você. Obrigado, Júlio. Um abraço, muito obrigado, gente. Encerramos por aqui a nossa entrevista com o Dr. Zenando. Muito obrigado a todos. Um abraço.